Salve, galera corintiana, voltando aqui com mais notícias do Corinthians. Hoje que é dia de jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Arena do Corinthians, jogo contra o Cruzeiro. Chegando aqui com mais notícias do Corinthians, a preparação, aqui os números de quem é mais favorito ou não. E por fim, uma reportagem trazendo aí os bastidores do Corinthians. Acreditem, até Tadala foi comprado com o dinheiro do Corinthians. Desde já peço para você dar o seu like, para você se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Tenta reencontrar o caminho da vitória e o Cruzeiro chega voando, líder e invicto há 15 jogos na temporada. Afinal, o que os números dizem sobre esse confronto? Diferente do time mineiro, o Timão vive instabilidade, só venceu uma das últimas 7 partidas. E esse é o encontro dos ataques mais letais em contragolpes. O Corinthians finalizou pouco nesse tipo de jogada, mas quando encaixa, tem 28,6% de aproveitamento em contra-ataque. Ninguém supera. É na defesa que o bicho pega. Dá muito espaço, já sofreu 20 finalizações nesse estilo e levou 2 gols. Se tratando de Cruzeiro, é melhor ficar de olho. A Raposa tem 27 finalizações em contragolpes e 5 gols marcados. Tem a segunda melhor defesa, não levou o gol em 4 dos 7 jogos longe de BH. E ainda é o segundo melhor ataque visitante, com média de 1 gol a cada 10 finalizações. E eu sei, tá ficando repetitivo, mas precisamos falar de Caio Jorge, né? Porque se tem ele em campo, a chance de rede balançando é altíssima. Não fez gol na última rodada, mas largou 2 assistências para os companheiros. O cara, além de artilheiro, ainda é garçom. Quem será que leva melhor nesse duelo? O Gato Mestre tem um palpite. É o Corinthians, mas não por causa de janela, por causa de contratação de jogador. São outros gastos que vão entrar na nossa pauta, né? E você já vê que o Bruno Cassus está ali ao lado do Vini Bueno, porque ele assina uma reportagem que tem o seguinte título: Até remédio para a ereção. Timão bancou gastos pessoais na gestão do Ilho. Quando a gente já acha que viu tudo, né? É que o Corinthians estava caindo na tabela, né? Então aí precisava fazer alguma coisa. No Corinthians. De cerveja a remédio para a ereção, Corinthians bancou gastos pessoais na gestão do Ilho. E a crise no Corinthians... Bom, em primeiro lugar, bom dia para os dois, para o Vini e para o Bruno, mas eu vou começar com o Bruno, né, como autor da reportagem. Parece que a gente... O Corinthians é um armário, uma caixa que você vai abrindo e não para de sair coisa de dentro, né? Exatamente. A gestão atual já está envolvida em problemas, já apareceu o André Sanches outro dia com gastos pessoais, agora o do Ilho. Quanto mais mexe, mais coisa sai de lá de dentro, Bruno. Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Serginho, Caju, os amigos da mesa. É isso, quanto mais a gente apura, investiga, vai descobrindo novas coisas. E assim, tem um aspecto tragicômico, né? A gente até deu risada aí quando viu, remédio para ereção, mas é muito triste, né? Ver que o dinheiro do clube, que no fim das contas é também o dinheiro do torcedor, né? O torcedor que banca isso, a paixão de muita gente banca isso, é usado de uma maneira tão pouco cuidadosa, com tanto desprezo, né, pelos dirigentes do clube. Aliás, Barreto, bom dia. Você, Serginho, Caju, é a primeira vez que eu faço esse bate-papo em dupla aqui no Redação. O Cassus tem 8 anos de TV Globo, já disse que fez uma outra vez também. Me permita só trazer um outro ponto, antes de vocês entrarem no debate. Cassus, quero te perguntar primeiro, essa apuração tua hoje caiu como uma bomba, né? É a bomba do dia no Corinthians, cada dia tem uma bomba. Queria que você explicasse melhor como é que foi esse processo de apuração, quantas semanas envolvido, porque é uma lista extensa, né? A gente fica preso ao que está na manchete, no título, porque é o que mais chama atenção, de cerveja a remédio para disfunção erétil, mas assim, são muitas compras pessoais. Queria que você explicasse como é que se deu esse teu processo de apuração e há quanto tempo essa história está contigo. Perfeito, Vini, a gente está vendo aí na tela, eu tive acesso a esse relatório de despesas do Corinthians e a gente nota ali em cima que ele trata especificamente de despesas da presidência. Não dá para precisar que são despesas apenas do Duílio, mas também do gabinete ali da presidência. O documento é assinado por Denilson Grilo, que era motorista, uma espécie de assessor pessoal
do Duílio e tem uma assinatura também desse profissional. O Denilson Grilo, ele nega que essa assinatura seja dele, mas a gente buscou documentos na junta comercial, tem um contrato que tem uma assinatura dele e é exatamente essa mesma assinatura. E o que essa planilha mostra? A cada linha é uma compra realizada pelo clube e na última página mostra que o gabinete da presidência recebeu 80 mil adiantado em espécie. E esses pagamentos são justificados, né? Todos eles que constam na planilha, são mais de 170 pagamentos, cada linha aí é um pagamento. Cada linha dessa é justificada por uma nota ou um cupom fiscal. Então, eu tive acesso a esse relatório há mais de 3 semanas e, a partir disso, comecei a primeiro ler todas essas notas, ver o que tinha nelas, se eram gastos do clube realmente ou se gastos pessoais, e também comprovar a autenticidade delas, né? Todas essas notas estão registradas na Secretaria da Fazenda, então são notas verídicas, e algumas delas, a maioria não tem identificação, porque você vai no mercado, você vai num posto de gasolina, você não precisa dar seu CPF ou sua identificação. Mas muitas compras têm, então compras de farmácia, compras feitas pela internet, todas essas têm ou o nome ou o CPF do Duílio e desse motorista dele. E a partir disso a gente foi tentando entender melhor o que era cada empresa. Tem empresas com um volume muito grande de notas emitidas para o Corinthians, então foi um trabalho que demandou aí bastante tempo. Acho que vale só um último ponto antes da gente devolver para a mesa. A gente vê esses gastos absolutamente superficiais, né, em relação ao dia a dia do clube, e acho que escancara bem o escárnio que é. Mas tem um ponto na tua apuração, na tua reportagem, Cassus, que eu acho que vale a gente detalhar aqui também, que é o fato de o Corinthians ter feito compras em um mercadinho completamente longe do ambiente do dia a dia do clube, né? E que esse mercadinho, dias antes de começar a prestar serviço para o clube, tinha uma outra atividade, né? De funilaria, não lembro... Na verdade, alvenaria. Alvenaria, de obras. Né? E me parece que essa empresa tinha quase que exclusivamente o Corinthians como cliente e acho que aí mora ainda maior esse problema, né, nessa tua reportagem. Eu concordo contigo, Vini. Foi o caso que me chamou mais atenção. É um comércio que chama Oliveira Mini Mercado e ele fornece, em todas as notas, vem discriminado como serviço de buffet. E aí eu fui pesquisar, né? Porque esse comércio ele está localizado, o CNPJ está registrado, as notas são emitidas por um endereço do Jardim Ângela. Para quem não conhece São Paulo, o Jardim Ângela está no extremo sul da cidade, enquanto o Corinthians fica na zona leste, no bairro do Tatuapé, a 35 quilômetros de distância. De carro, em dia de trânsito, dá mais de 2 horas para fazer esse trajeto. Tranquilamente. E é um volume muito grande, né? Em um mês, que é o período que abrange esse relatório que a gente teve acesso, foram mais de R$32 mil em compras nesse estabelecimento. E aí eu decidi ir até o local para ver, falar com as pessoas e entender que compras eram feitas. Só que eu fui lá e não encontrei nada. Não existe um mercado, o que existe é uma residência. Inclusive, os moradores se mostraram muito surpresos, falaram que nunca houve mini mercado ou qualquer serviço de buffet nesse lugar. E com notas sequenciais, né? O número das notas é 5, 6, 7, o que indica que o Corinthians foi o único cliente dessa empresa no período analisado. E com esse 10 dias antes dessa empresa ou desse mini mercadinho começar a ter o Corinthians como cliente, essa empresa tinha um outro tipo de ramo, né, de alvenaria. Então você muda o nome fantasia, o nome social da empresa, muda a atividade, o ramo da atividade e passa a ter o Corinthians como teu principal cliente. Então, é um caso que chama atenção. A gente falou nos últimos dias aqui, Barreto, sobre gastos pessoais no cartão corporativo do Corinthians, envolvendo o ex-presidente André Sanches. Isso também está tendo desdobramentos internos. A gente pode falar mais sobre isso aqui no Redação. Mas, além de André Sanches, agora a bomba da vez, gastos com cartão corporativo envolvendo o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que negou essas acusações. Sim, né? O Duílio diz que documentos são manipulados e o Corinthians, inclusive, registrou um BO porque alguns documentos não foram encontrados no clube. Então, o Duílio fala, como existe a suspeita de que documentos estão sendo forjados, manipulados, eu não vou me manifestar. Ele nem nega, nem confirma a veracidade das notas, só diz que não reconhece, que por isso não ia se manifestar. E só um ponto, Vini, o caso do André, sim, era de cartão corporativo, esse do Duílio, o dinheiro foi adiantado em espécie, segundo o documento que a gente obteve. Então, não é fácil, né? São muitas coisas aí.
O remédio para disfunção erétil, né, ele é aquele exagero. Rende uma ótima manchete, por isso. Rende a brincadeira. É fácil de viralizar e tal. Mas ele é uma demonstração de algo que não faz nenhum sentido um clube de futebol comprar. É a caricatura mesmo. Né? Ali, acho que ele é bem ilustrativo. Quando a gente foi passando ali a lista, tem várias coisas que eventualmente podem ser justificadas. Fez uma compra numa padaria, fez uma compra numa lanchonete, sei lá, está recebendo visita na sala da presidência, né? Pode ter mandado comprar ali um lanche para servir. Algumas lanchonetes aí é mais difícil você imaginar, tem nomes aí que são conhecidos, né? Tem compras, tem loja de chocolate, tem, né? Quase tudo aí, né? Quase tudo aí pode ter uma justificativa, né? Mas outros casos, por exemplo, como o Cassu se aponta, né? Uma empresa que, né? Ela chega lá, é uma casa de família que emite notas sequenciais, isso aí tem... levanta uma suspeita muito óbvia. Mas de qualquer forma, né? E além de tudo, o Duílio diz, tem documentos sendo fraudados. Mesmo se a gente não quiser pegar, olha, cada linha daquilo ali como um erro, como um desvio, como algo, mas assim, está ficando cada vez mais evidente, né? O descontrole que existe sobre os gastos do Corinthians. Assim, a gente está falando de duas gestões passadas, né? Eu acrescentaria uma terceira, né? Porque foi o caso da Bet. Sim. Que também tinha laranja, endereço que não existia, né? As reportagens mostraram com clareza isso. E eu acho que assim, o que já dá para dizer com certeza os mecanismos de controle do Corinthians online são muito ineficientes. Porque nós estamos falando das últimas 3 gestões, sem falar essa que está agora, gestão tampão. E aí eu até faço a pergunta para os colegas aí de São Paulo, para o Bruno. Tem mais documentos, no sentido de coisas mais antigas ainda? O que vai sair mais coisa de dentro dessa caixa aí? Porque é um armário sem fim esse, né? Como é que é? Nunca diga nunca no Corinthians, né? A princípio, o que eu tenho são essa planilha e todas as notas que ali estão. A gente segue algumas apurações que ainda não estão claras, né? Por exemplo, há recibos, notas que a gente até coloca na matéria, em que a finalidade do serviço não é especificada. Um dos serviços foi prestado por um ex-assessor parlamentar do André Sanches, ex-presidente do Corinthians. Então, ainda dentro dessa planilha e dessas notas que a gente tem, ainda tem pontos a serem esclarecidos. Agora, se vai vir mais coisas, Serginho, de outros presidentes, aí é difícil precisar, mas pelo histórico recente do Corinthians não é de se duvidar. E tem até um outro ponto, né? A partir do momento que o próprio clube vai à polícia para prestar uma queixa e registrar um boletim de ocorrência indicando que houve furto de documentos internos, a gente não sabe, né, o que tinha nesses documentos, então a gente não sabe se vai... se outros gastos virão à tona e o que constavam nesses documentos que hoje não estão nem mais na posse do clube, né? Galera, o Corinthians não é mole não, hein? Muitas notícias de bastidores, o Corinthians aí sofrendo e precisando vencer mais um jogo hoje à noite. Já são 7 jogos e durante os 7 jogos apenas uma vitória. Para finalizar nosso vídeo, peço novamente que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, curta, compartilhe e vamos torcer para o Coringão hoje trazer mais 3 pontos aí para subir um pouquinho mais na tabela. Forte abraço!